Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi e vocês estão no canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E o tema de hoje vai falar sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como eu tinha prometido para vocês no estudo bíblico 27, que eu tinha falado para vocês que ia fazer um vídeo falando da história do Adventista do Sétimo Dia. Pessoal, esse episódio que vocês estão vendo é a parte 1. Porque aqui é a parte 1, Davi. Vai ter não somente parte 1, mas vai ter parte 1 e parte 2 e parte 3, porque ele é mais aprofundado, contando a história da Igreja Adventista, mais aprofundado, ele é mais demorento, ele é mais longo, entenderam? E eu vou fazer outro vídeo resumido, contando a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois de acabar dessas 3 partes desse episódio aqui, ok, pessoal? E eu espero que vocês deem like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos e ative o sininho para todas as notificações para vocês verem os próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. Que Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração antes de nós falarmos sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Nos ajude a entender sobre a Tua Palavra, sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para saber como foi que ela surgiu, como foi que foi fundada, quem foi que organizou, quem foi que ajudou, colaborou, que é o que nós vamos aprender nesses estudos. No estudo 1, estudo 2, estudo 3 e outro estudo que é mais resumido. Senhor, nos dê sabedoria ao estudar, Senhor, sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em nome de Jesus. Amém. Aqui é um seminário contando sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O contexto político, a independência americana, que foi em 1776. A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776, terminando o vínculo colonial entre as 13 colônias e a Inglaterra. O evento é comemorado nos Estados Unidos como o início oficial da nação, através do feriado nacional do Dia da Independência. Outro contexto político: as conquistas de Napoleão. As guerras napoleônicas remodelaram o mapa da Europa, destruindo impérios e levaram os ideais da Revolução Francesa para os outros países. E a derrota de Napoleão foi em junho de 1815 e o Tratado de Paris, em novembro do mesmo ano, encerraram as guerras. O Império de Napoleão controlou quase toda a Europa Central, incluindo os Países Baixos, a Suíça e grandes partes da Itália e da Alemanha. Outro contexto político que foi a prisão do Papa Pio VI. Ele foi preso dia 10 de fevereiro de 1798. Os franceses tomaram Roma e proclamaram a República Romana. No dia 20 de fevereiro, o Papa foi levado para Siena e depois para Florença. E no final de março de 1799, o Papa foi levado para Parma, Piacenza, Turim, Briançon, Grenoble e finalmente para Valência, onde faleceu. Contexto profético: terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1755. Contexto profético: em 1780, o sol se escureceu no dia 19 de maio de 1780 e na noite desse mesmo dia a lua ficou vermelha como sangue. É o segundo contexto profético que nós estamos falando aqui. E outro contexto profético, que é o terceiro, que foi a prisão do Papa Pio VI, que ele foi preso em 1798. E outro contexto profético, que é o quarto, que foi a queda das estrelas cadentes, que apareceram na noite do dia 13 de novembro de 1833. E só estão faltando os últimos acontecimentos que ainda tem que ocorrer, como a Bíblia diz, os últimos contextos proféticos que ainda vão se cumprir no futuro. Contexto social: 76 mil imigrantes, conquista do Oeste. Contexto social: a Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos. Contexto científico:
Em 1807 foi feito o primeiro barco a vapor, e em 1814 a imprensa a vapor, e em 1825 o trem a vapor, e em 1844 foi feita a primeira mensagem telegráfica. Contexto filosófico: o evolucionismo, que foi em 1859 por Charles Darwin. Comunismo: Manifesto Comunista, que foi em 1848 por Karl Marx, que foi o primeiro manifesto comunista, que foi ele que ajudou ao Manifesto Comunista, que ocorreu em 1844. O contexto religioso dos séculos XVIII e século XIX. O movimento missionário protestante por William Carey, que nasceu em 1761 e ele morreu em 1834. David Livingstone nasceu em 1813 e morreu em 1873. Inspirado por Moffat, seu sogro, também foi para a África. Hudson Taylor, ele nasceu em 1832 e morreu em 1905. Ele pregou o evangelho para o interior da China. Sociedade Missionária Metodista foi feita em 1786. Sociedade Missionária Batista foi feita em 1792. E a Sociedade Missionária de Londres foi feita em 1795. E a Sociedade Missionária da Igreja foi feita em 1799. E a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira foi feita em 1804. E a Sociedade de Londres para a Promoção do Cristianismo entre os Judeus, no ano de 1809. Despertamento religioso, diversidade religiosa. A obra dos irmãos Wesley frutificou no rápido crescimento do metodismo. Sachs, movimento criado por Anne Stanley, os quais se envolviam com comunicações espirituais. Seu período de maior crescimento foi de 1837 a 1844. Charles Grandison Finney nasceu em 1792 e morreu em 1875. Levava a efeito seus famosos reavivamentos nos Estados Unidos, sendo conhecido como apóstolo dos avivamentos, os Mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada por Joseph Smith Jr., que nasceu em 1805 e morreu em 1844. O Espiritismo. Em março de 1848, começaram a surgir as famosas pancadas misteriosas na casa da família John Ford, em Windesville, Nova York. Isso está escrito no livro Vida e Ensinos, páginas 167 a 169. O grande movimento do Segundo Advento. A bendita esperança dos cristãos, mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento, da volta de Jesus. Isaac Newton nasceu em 1642 e morreu em 1727. Ele é bem famoso. Isaac Newton, ele estudou as profecias de Daniel e de Apocalipse. Manuel de Lacunza, ele nasceu em 1731 e morreu em 1801. Ele fez um livro falando da vinda do Messias em glória e majestade. Em 1824, o livro foi inserido no Índice de Livros Proibidos. Joseph Works nasceu em 1795 e morreu em 1862. Ele foi missionário a todas as nações. Henry Drummond nasceu em 1826. Banqueiro e membro do parlamento inglês. Patrocinou as assembleias de Albury. George Muller nasceu em 1805 e morreu em 1898. Filantropo e pregador. Famoso fundador dos orfanatos de Bristol. Na Escandinávia, entre 1842 e 1843, surgiram os pregadores infantis. Isso está escrito no Grande Conflito
página 366. O movimento millerita, que surgiu por Guilherme Miller, lá nos Estados Unidos. Guilherme Miller nasceu em 1782 e ele morreu em 1849. Pai do movimento adventista do sétimo dia na América. Nasceu em Pittsfield, Massachusetts, a 15 de 2 de 1782. Participou como voluntário da guerra de 1812. Por associação com amigos deístas, ele adotou as ideias do deísmo, continuou mantendo suas ideias durante mais ou menos 12 anos. Isso está escrito no Grande Conflito, página 318. Em setembro de 1816, no meio da leitura de um sermão de domingo à noite, foi tomado de emoção. Miller posteriormente declarou: "Em Jesus encontrei um amigo." Sua dedicação ao estudo da Bíblia. Entre 1816 e entre 1818, ele dedicou-se intensamente ao estudo e à meditação. Conclusões de Miller: que Jesus virá outra vez, pessoalmente com todos os santos anjos com ele, e que o reino de Deus será estabelecido por ocasião de sua vinda, e que a terra será destruída no dilúvio de fogo, e que a terra surgirá de suas cinzas, e que os justos mortos serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo, e que os ímpios mortos não ressuscitarão até o fim dos 1000 anos, e que a ponta pequena papal será destruída com a volta de Jesus Cristo, e que os 2300 tardes e manhãs, que quer dizer 2300 anos, de acordo com Daniel, estendendo-se de 457 a.C. até cerca de 1843 d.C., trará o clímax da profecia e da história humana, e que Jesus voltará antes ou durante o ano religioso judaico de 1843. Foram essas as conclusões de Miller. Seu primeiro sermão, no sábado 13 de agosto de 1831, após 13 anos de protelação. "Vai e anuncia isto ao mundo", dizia-lhe uma voz, Deus falando com ele no coração. Ele falou: "Não, Senhor, não, tu sabes que eu não sei pregar e eu não sei pregar." Principais colaboradores: Dr. Josias Licht nasceu em 1809 e morreu em 1886. Em 1841, ele deixa o ministério metodista para dedicar-se integralmente à pregação da breve volta de Jesus Cristo. Licht foi pioneiro na interpretação profética da cena judicial de julgamento. Carlos Fichte nasceu em 1805 e morreu em 1844. Ele era pastor da igreja congregacional. E em 1842, Fichte e Apollos Haller elaboraram o famoso diagrama profético de 1843. Em 1843, ele salientou o anúncio do anjo: "Caiu, caiu a grande Babilônia." Em sua primeira visão, Ellen White viu o irmão Fichte na nova terra, debaixo da árvore da vida. Isso está escrito nos primeiros escritos, página 17. José Barthes, ele nasceu em 1792 e morreu em 1872. Aos 15 anos de idade, deixou o lar de seus pais para seguir a vida no mar como marinheiro. Sua vida foi cheia de aventuras. José investiu todos os seus recursos na pregação do Evangelho. Josué Irmes nasceu em 1805 e morreu em 1895. O grande agente de publicidade. Sob a influência de Irmes, o millerismo transformou-se de uma mera curiosidade local para a causa que recebia atenção nacional. 8 fases progressivas no desenvolvimento do movimento. Leroy Edwin Fromm menciona 8 fases. Primeira, a pregação solitária de Miller em pequenas cidades e comunidades rurais entre 1831 a 1838. Após associarem-se a ele alguns ministros
de influência, Miller passa a pregar nas grandes cidades entre 1838 a 1840. Terceira, período das Assembleias Gerais, que foi entre 1840 a 1842. Quarta, período das grandes reuniões campais, que foi entre 1842 a 1843. Período da oposição e de expulsão das igrejas, no verão de 1843 de outono de 1844. Sexta, período conhecido como o tempo de tardança, abril de 1844 a agosto de 1844. Sétima, movimento do sétimo mês, ou clamor da meia-noite, em agosto de 1844 a 22 de outubro de 1844. Oitavo, o grande desapontamento, que foi dia 22 de outubro de 1844. Dia 22 de outubro de 1844, eles achavam que Jesus ia voltar, porque Guilherme Miller ele tem estudado sobre as profecias de Daniel. E entre as profecias de Daniel, ele tinha estudado dizendo né, lá em Daniel, dizendo que Jesus ia sair da parte santa do santuário e ela ia para o local santíssimo do santuário. Só que Guilherme Miller entendeu errado. Ele acertou a data da saída do local santo para o local santíssimo, só que ele errou o que ia ocorrer. Ele achou que ia ser a volta de Jesus, mas na verdade, ele ia sair da parte santa, lá no céu do santuário, para o local santíssimo. Ele achou, Guilherme Miller, que a terra era o local santo, e que o local santo ia ser a volta de Jesus. Mas na verdade foi que Jesus saiu da parte santa, lá do céu, e foi para o local santíssimo, e se tornou o sumo sacerdote. E ele se tornou mediador de todos nós. A fixação de datas. No início de 1843, Guilherme Miller estava disposto a aceitar que Cristo voltaria durante o ano judaico e que ele calculava como estendendo-se de 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. O primeiro desapontamento. A despeito de todos os sermões pregados, a despeito de todas as publicações distribuídas, de todas as campanhas realizadas, de toda a clara evidência bíblica de Miller, e a despeito de seu miraculoso chamado para anunciar isto ao mundo, o ano do fim do mundo passou e Cristo não voltou. Os milleristas encontraram conforto e ânimo, especialmente em dois textos bíblicos, que está em Mateus capítulo 25, versos 5 e 6, e em Abacu capítulo 2, verso 3. O clamor da meia-noite. De 12 a 17 de agosto de 1844, foi realizada a campal de Exeter, Nei Anspire, na qual foi apresentado o clamor da meia-noite, que dá início ao movimento do sétimo mês. Samuel Saxfield Swan nasceu em 1806 e morreu em 1870. Samuel diz ao pregador Bates: é demasiado tarde para gastarmos tempo. Aqui está um homem com a mensagem de Deus. Samuel apresentou os 4 pontos. Primeiro, a correção do erro de cálculo anteriormente reconhecido ao mudarem a data de 1843 para 1844. E o segundo ponto foi as 70 semanas de anos que iniciaram e terminaram no outono. Essa primeira e essa segunda são os segundos pontos de Samuel. Depois nós vamos falar sobre os outros 2 pontos que ainda estão faltando, que é o que nós vamos falar na parte 2, ok, pessoal? Dos 4 pontos, nós vamos continuar com os 4 pontos de Samuel, ok? E, pessoal, nós vamos falar o resto com a parte 2 e da parte 3. Mas antes de nós encerrarmos com a parte 1, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós aprendemos um pouquinho sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos dê sabedoria, Senhor, estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, espero vocês até o próximo vídeo, que é a parte 2, que nós vamos continuar com os 4 pontos de Samuel, ok? Até a próxima. Tchau e fui. Que Deus abençoe todos vocês.